Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados. É muito bom estar aqui com você. Mais um dia que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos. Amém? Seja bem-vindo à Graça em Casa. Esse é o canal, é o lugar aonde Deus fala conosco, aonde Deus se faz presente nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então eu digo para você, seja bem-vindo nessa tarde. A palavra de Deus, ela é muito especial na nossa vida. E a cada dia que nós vamos vivendo, nós vamos lendo, nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo o quanto nós precisamos dela, o quanto ela é importante nas nossas vidas. Amém? E eu sei que, assim como eu, você busca hoje que Deus fale com você. Amém? Deus colocou no meu coração essa palavra e eu espero que seja bênção também para você, na sua vida. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? E nós vamos ler e nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus, naquilo que Deus tem hoje para as nossas vidas. Então, se você está com a Bíblia aí, tem como pegar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Eu vou ler de novo. Essa palavra é maravilhosa, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, aqui Paulo, está falando a Timóteo, aos Timóteos, nessa cidade, ao povo de Deus deste lugar, a igreja, que chegaria um momento, chegaria um tempo em que ele já sabia, ele já estava sentindo que ele estaria com Deus, que o Senhor estaria levando ele. Assim como nós, um dia, o Senhor estará nos chamando e nós também estaremos com ele. Nós não sabemos o dia ou a hora, mas Paulo colocou aqui, ele escreveu que alguns conselhos para nós, algumas direções para a gente poder aprender e entender um pouco mais daquilo que Deus deseja de nós aqui nessa terra. E ele coloca aqui, eu combati o bom combate. A primeira coisa do versículo 7, ele fala isso. Ele diz o quê? Por muito tempo, incansavelmente, eu lutei. Eu não desisti de lutar. Eu não desisti de ser melhor, de fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, de terminar, chegar até o final da minha vida e me orgulhar daquilo que eu fiz, daquilo que eu vivi, e não me arrepender porque eu fui uma medrosa, um medroso, eu tinha medo, eu não tive coragem. Então Paulo está falando aqui que nós precisamos combater esse bom combate, que é o que? Se superar em todas as áreas da sua vida. Nós, como servos de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos ensinar. A palavra de Deus fala que Ele nos ensina todas as coisas. E quando nós não sabemos, nós oramos e pedimos. E Ele ouve.
e nos ajuda e nos ensina. E aqui nós precisamos entender que a gente precisa ser melhor em tudo que fazemos. Na faculdade, na igreja, no nosso trabalho, como dona de casa, como cozinheira, sabe? Seja o que for que você estiver fazendo, ou qual seja a sua profissão, ou simplesmente você não tem aquela profissão, não trabalha fora, mas no seu lar, na sua casa. Então, o Senhor está falando aqui, você precisa combater esse bom combate. Você precisa caminhar, você precisa percorrer, sabe? Mas de uma maneira boa, não de uma maneira má. A gente sabe que o mundo, as pessoas são más. E muitas vezes nos machuca, nos fere. E aí a gente já quer desistir de tudo. A gente fala, também não quero mais, não tô legal. Eu achei que fosse mais fácil, não é? E a gente vai desistindo. Você ouviu, eu acredito que a maioria das pessoas esteja sabendo, né, da pastora adoradora do Senhor, Ludmila Ferber, que faleceu ontem. Essa mulher de Deus, mulher de fé, uma mulher que nos ensinou muito o que era adorar o Senhor, o que é adorar a Deus. E por 3 anos, mais ou menos desde 2018, ela veio lutando contra um câncer no seu corpo. E esse câncer foi só se espalhando. Mas ela não desistiu, ela não desanimou. Muitas vezes a gente tem um problema de saúde e a gente ora por muito tempo e fala, ai Deus, me cura. Ai Senhor, tira de mim essa enfermidade. E a gente pede e aquilo não acontece. E muitas vezes, muitas pessoas desistem de Deus, porque Deus não trouxe a cura no corpo, sabe? E aí desanima, fala, eu pedi, Deus não me curou, também não quero mais saber dele. E nós não podemos proceder dessa forma. E nós vimos aí o exemplo da pastora Ludmila. A mulher, ela adorava o Senhor. Não importava a dor que ela estava passando. E o câncer é terrível. Minha mãe teve câncer na boca. E é muito difícil, as dores são muito fortes. Aí vem a quimioterapia, a radioterapia, as medicações são muito fortes. O corpo se abala muito. Os cabelos caem. A pessoa fica totalmente debilitada, não é fácil. Eu vi o que a minha mãe passou porque eu cuidava dela. E a pastora Ludmila não foi diferente. Mas ela não se deixou vencer por causa da doença, sabe? Por causa do problema de saúde. Ela dizia, essa doença não é para a morte. A palavra de Deus fala, essa doença não é para a morte, é para a minha glória. E essa doença foi para a glória de Deus na vida dela. Nós não sabemos, muitas vezes a gente não entende o porquê. Por que que Deus faz? Por que que Deus permite? Por que que é assim? Mas o mais importante que nós temos que ter no nosso coração é o que a palavra de Deus diz. Essa doença não é para não é para a morte, mas é para a minha glória. Sabe? Muitas vezes Deus permite acontecer algo na nossa vida para que, através daquela enfermidade, daquele problema, daquela situação, Deus venha ser glorificado através da nossa vida, Ele seja glorificado. É isso que eu quero dizer para você. E é isso que a palavra de Deus diz. E em todo o tempo que a pastora Ludmila lutou contra essa enfermidade, ela nunca desistiu. Ela nunca deixou de cantar, de adorar o Senhor, de orar, de falar com Ele. Não, em todo o tempo ela dizia, vai dar certo, eu tenho fé. E ela foi uma referência de uma adoradora no Brasil e no mundo, por que não? De uma adoradora, de uma mulher que sabia quem era Deus,
que tinha Deus como seu pai, o seu paizinho. E ela não desistiu. E ela se superou. Ela se superou. Às vezes a gente olha e fala, ah, será que eu ia aguentar isso? Será que eu ia conseguir me portar como ela? Será que eu não ia desistir no meio do caminho? Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, já quer bater a cabeça na parede e falar, ah, não aguento mais. Às vezes a gente tem problemas assim que a gente pensa que a gente não vai conseguir resolver e não tem jeito e a gente já quer acabar com tudo. E aí, né, a gente fica assim, sabe? Eu fiquei muito triste ontem. Eu amava a pastora Ludmila Ferber. Eu aprendi muito com ela. Em 2005, eu fui para um congresso de conferência profética, uma conferência profética lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E ela estava lá, num dos dias de ministrações, ela estava lá. E ela ministrou alguns louvores, e ela ministrou aquele louvor que fala, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu acho que você deve conhecer esse louvor. Cantamos muito na igreja. Fomos ministrados através da letra desse louvor, dessa canção. E muita gente foi ministrada. Eu aprendi muito, sabe, com o exemplo dessa mulher. Essa mulher para mim foi uma referência positiva, sabe? E que deixou um legado muito bonito, positivo, de uma mulher de fé, que combateu o bom combate, que ela percorreu, ela terminou essa carreira e ela guardou a fé. Às vezes é difícil, sabe? A gente olha assim para uma pessoa, nós vemos pessoas que é exemplo para nós. Ela era um exemplo para mim. Ela adorava o Senhor, ela adorava, era uma adoração profética, essa unção estava sobre a vida dela. E eu aprendi muito sobre essa adoração profética, cantando os louvores, né, que Deus deu a ela, ministrando na igreja esses louvores, e orando e cantando e chorando em casa também. E Deus falou muito comigo. Então eram canções e são canções maravilhosas. Nunca pare de lutar, não é? Aguenta firme, sabe? São músicas assim extraordinárias que ajudam muito a gente. Só que chegou um momento que ela terminou a corrida. Ela chegou até o ponto final da sua corrida, guardando a fé. E hoje ela está com o Senhor. Descansou de toda dor, de toda tristeza, sabe? Não é fácil. Hoje ela está com o Pai. Hoje ela está com Jesus, né? O Senhor Jesus disse para aquele ladrão ali do lado da cruz. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E hoje, e ele disse, né, para esse ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós cremos nisso, aleluia, glória a Deus. E aquele homem foi salvo, porque reconheceu que Jesus era Senhor, ele era o Filho de Deus. E nós, Ludmila, precisamos reconhecer isso, ela reconheceu. E hoje ela está no paraíso com o Senhor, hoje ela está lá, ao lado do Senhor. É maravilhoso isso. E um dia nós vamos estar. E aí eu pergunto para você, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração, você tem combatido esse bom combate que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 4? Você tem combatido esse bom combate? Você tem se superado nas áreas da sua vida? Naquilo que Deus pediu para você fazer? Naquilo que Deus colocou nas suas mãos? A palavra de Deus também fala que tudo que vier às tuas mãos, faze-o. E faze-o melhor. Faz bem, sabe?
Então, combater o bom combate é isso, é se superar, é lutar por todo o tempo, incansavelmente. Em toda a sua luta, em todo o seu trabalho, as pessoas reconhecerem na sua vida, reconhecerem em você, Deus. Que Deus é na sua vida, que você é uma pessoa diferente. Mas esse diferente não é para o lado negativo, mas para o lado positivo, uma pessoa boa, sabe? Que é maravilhoso estar ao seu lado, que é maravilhoso te ouvir, que você aprende quando você ouve, quando a pessoa ouve você, ou você ouve aquela pessoa, sabe? É maravilhoso isso. Então nós temos que combater esse bom combate todos os dias. E em tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós devemos fazer o melhor. O melhor. E nós temos que terminar essa carreira, sabe? O que significa terminar essa carreira, essa corrida? Significa que no meio de tudo o que acontece na minha vida, em todas as situações da minha vida, dias difíceis, dias maus, nada venha me deter, nada venha me paralisar de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, que Deus pediu para que eu fizesse, sabe? Então, eu tenho que me conservar fiel a Deus em todo o tempo. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir disso. Eu preciso terminar a minha carreira. Eu estou aqui, nessa terra, assim como você está comigo. Então nós estamos aqui. E o Senhor designou a nós uma corrida, uma carreira, sabe? O Senhor falou assim, olha, Ele criou você, Ele te deu um nome, Ele te trouxe a vida. E Ele disse assim, ela tem um propósito, eu vou criar esta mulher, eu vou criar este homem com um propósito, com um chamado. Você sabia que nós precisamos construir memórias? Nós somos construtores de memórias. Você, aonde você está construindo memórias. Pastora Ludmila, ela construiu memórias. Nós nos lembramos dela, não é verdade? E quantas pessoas que conviveu com ela. Eu estive com ela umas 2 vezes em um outro congresso de adoração em Sumaré. Mas é bem pouco. Mas e as pessoas que se relacionaram com ela? Tiveram ela como amiga, como pastora? Então, eles vão poder dizer, eu aprendi muito com essa mulher. Essa mulher me ajudou, ela me socorreu naquela hora, ela orou por mim, ela me deu um abraço na hora que eu mais precisava. Não é assim? É assim. Isso é construção de memórias. E nós somos construtores de memórias. Aí eu pergunto para você, assim como eu fiquei me perguntando quando eu recebi a notícia do falecimento da pastora Ludmila. Ela construiu memórias, ela combateu o bom combate, ela terminou a carreira dela, guardando a fé. E aí eu perguntei para mim mesmo, Miriam, o que você está fazendo? Que memórias você está construindo? E aí eu lanço essa pergunta para você. Que memórias você está construindo com as pessoas que estão ao seu redor? Com a sua família? A comunidade onde você frequenta, a igreja? Sabe, seus amigos? Que memórias eles têm construído de você? Que memórias, eles têm visto em você? Nas memórias que você tem construído. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, eu não posso deixar que nada venha me deter. Eu não posso deixar que a tristeza, muitas vezes, porque tem dia que a gente está triste, faça com que eu pare de fazer aquilo que eu estou fazendo, aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, sabe? E eu comecei a pensar. E aí Deus me levou lá no cemitério, sabe? Um lugar onde todos nós vamos passar, não é? Vamos terminar, encerrar a nossa carreira aqui nessa terra.
E aí ali você, olhando no cemitério, você vê ali algumas lápides em memória. Não é assim que está escrito? Em memória. Tá lá, fulano. Às vezes as pessoas escrevem alguma frase a respeito daquela pessoa que faleceu. E ali, olhando para aquela pessoa, né, que faleceu, ou você está ali num velório, sepultando um amigo, alguém da família, e aí você vai lembrar das memórias que foram construídas na sua vida através daquela pessoa. E aí você vai começar a lembrar o que foi que você aprendeu com aquela pessoa, né? E de repente você até ouça alguém dizendo: nossa, foi uma grande mulher. Eu conhecia. Uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Um homem de palavras mansas, sabe? Um homem que tinha sempre um conselho para nos dar. Um amigo, uma amiga. E aí você vai ver ali é o melhor lugar, sabia? Para as pessoas fazer uma autoanálise da sua vida. E eu comecei a pensar ontem. E eu comecei a me ver, olhar para mim e chegar a essa conclusão. Quais são as memórias que eu estou construindo aqui nessa terra? Para a minha família, para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo, para aqueles até que eu não conheço, que estão aqui comigo nessa live, ou aqueles que ainda vão assistir essa live, porque essa live depois ela vai para o YouTube da Graça em Casa. Então muitas pessoas ali vão ver que eu nem conheço e talvez eu nunca venha conhecer. Mas eu estou obedecendo um chamado de Deus, algo que Deus colocou na minha vida para fazer. E aí eu fico pensando, sabe? O que as pessoas vão falar de mim? Quando eu terminar a minha carreira aqui na terra, assim como a pastora Ludmila terminou, ela encerrou a carreira dela. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Qual será a lembrança? Qual serão as memórias que eu construí na vida de cada um de vocês? De cada amigo, de cada irmão, de cada familiar. E aí eu comecei a me lembrar de coisas boas que eu fiz. Sim. Mas eu também me lembrei que muitas coisas eu não fiz. Muitas coisas eu não estou fazendo e que eu preciso fazer, sabe? E a palavra de Deus, ela nos leva sempre a fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo? Da onde eu vim e para onde eu estou indo? Qual é o meu chamado? Qual é o objetivo da minha vida aqui nesta terra? Sabe? Todos nós temos. O nosso chamado é construir memórias. Sim. Porque as pessoas vão nos conhecer. Nós convivemos com pessoas. Nós vivemos, desde que nascemos, nós estamos ali com pessoas da nossa família. E nós vamos crescendo, vendo os nossos pais, as memórias que eles construíram. Eu tenho memórias muito boas do meu pai, da minha mãe, que eles construíram. Eu aprendi muito com eles. E eu sei também que você tem memórias, que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com um irmão, com um amigo, com um pastor, não sei. Mas Deus hoje, Ele faz com que a gente olhe para dentro da gente, sabe? E analise o que é que nós estamos fazendo. Qual tem sido o meu papel nessa terra? O meu chamado é construir memórias e eu preciso deixar um legado. Um legado ao qual a minha família não vai se envergonhar. Quando o Senhor me chamar, quando a minha carreira aqui nessa terra terminar, aqueles que ficarem, os filhos, netos, eles vão estar olhando ali para a lápide. E vai estar olhando. E vai estar falando. Minha mãe, minha avó,
minha cunhada, minha irmã em Cristo. Ela deixou um legado. É isso que eu quero para mim. Eu quero construir memórias. Eu quero deixar um legado. Um legado de uma mulher forte, de uma mulher de fé, de uma mulher que nunca desistiu do seu Deus. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a dor, o desemprego, a fome, a tristeza, sabe? Não importa a enfermidade, mas nada vai deixar, nada vai fazer com que eu desanime, com que eu desista de fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Nada pode me deter. Eu preciso me conservar fiel a Deus, fiel a Ele, em tudo. E a mesma coisa é você. Quais são as memórias que você tem construído? Nessa sua corrida, nessa sua carreira que Deus colocou para você percorrer, nessa corrida, sabe? Porque essa vida nossa é uma corrida. E eu já disse outro dia, não vence aquele que chega em primeiro ou que chega em último. A carreira espiritual vence aquele que permanecer, aquele que completar a corrida, o percurso. Esse vence, esse venceu. E eu desejo para mim e para você que a gente venha completar essa carreira, mas completar essa carreira guardando a fé. Porque o final do versículo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, a carreira, mas guardei a fé. Permanecer fiel. Permanecer, saber que Deus está comigo sempre e que Ele me ajuda. Então, não importa o que está acontecendo. Não importa. Sabe por quê? Às vezes a gente fica muito triste porque a gente não conseguiu comprar aquela roupa que a gente queria, ou aquele relógio, ou aquela TV, ou a casa, ou o carro. E a gente acha que parece, se comporta como se aquilo fosse o fim do mundo. Mas aí você se depara com a morte. E quando você pensa no dia, nesse momento em que Deus chamar você, você vai perceber que a TV, o relógio, o carro, a casa, tudo ficou. Sabe? Você não conseguiu levar nada. Tudo vai ficar. E muitas vezes a gente está se degladiando por causa de coisas terrenas. Coisas que vão ficar aqui, nessa terra. E que serão destruídas um dia. Porque a palavra de Deus fala que o mundo vai terminar em fogo. Deus vai destruir o mundo. Esse mundo que nós conhecemos. Com fogo. Então, o que adiantou você ficar brigando por causa de uma casa, por causa de um terreno, por causa de uma TV, por causa de coisas materiais, sabe? Aí você fala, Miriam, mas eu tenho direito, minha mãe deixou, tal. Não, legal, é isso aí. Glória a Deus, você tem uma herança, tem direito sim de receber. Mas eu estou dizendo de que é o que a palavra de Deus fala lá em Mateus, capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na nossa vida. Então, a palavra de Deus está dizendo que quando eu busco Deus, quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida, quando eu guardo a fé, quando eu não me importo, sabe, que está difícil, que eu estou passando por dificuldade, eu estou chorando, está complicado, mas eu não posso desistir de Deus. Não posso desistir. Eu não posso desistir do chamado. Eu não posso desistir da minha salvação em Cristo Jesus. Porque essa vida vai passar para todos nós. Mas nós temos que guardar a fé. Sabe? Tá cheio de filmes aí, histórias de pessoas que se superaram. Não é assim?
Ah, teve um acidente, perdeu pai, perdeu mãe, era uma criança pequenininha, foi pro orfanato, foi criado no orfanato. Ai, coitado, perdeu a mãe, que dó, perdeu o pai, sofreu, na verdade, foi criado no orfanato. Mas ali ela cresceu, dali ela não foi nem adotada, mas ela conseguiu, né, um trabalho, foi para um abrigo, sabe? Aí a gente fica olhando assim a história da pessoa. Ah, aquela pessoa teve câncer. Ah, aquela pessoa foi estuprada. Ah, aquela pessoa aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí você começa a olhar e fala, meu Deus, como que essa pessoa sofreu? E ela tá aí, ó, de pé. E falando que conseguiu superar todos esses obstáculos, todas essas situações difíceis que aconteceu. Ela não desistiu, ela guardou a fé. E ela ainda fala, eu só tô aqui viva porque Deus é na minha vida. Ele é o meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra, Ele dá tudo que eu preciso. E aí você olha assim e você fala, meu Deus, como eu sou ingrata. Eu não sofri nada. Eu não passei nem pela metade daquilo que aquela pessoa passou. E eu tô aqui reclamando, porque eu só queria comprar um tênis novo. E eu não tenho como comprar esse tênis. Ah, eu queria fazer isso, essa viagem eu não consigo fazer. Sabe? É disso que a palavra de Deus está falando. Que nós precisamos buscar aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Muitas vezes estamos perdendo muito tempo com aquilo que é passageiro. E não paramos para pensar. E se Deus me chamar? E se essa carreira, ela vai terminar daqui 1 hora na minha vida? Daqui 10 minutos, daqui 5? Eu não sei. E aí? Eu vou poder dizer, eu combati o bom combate? Eu completei a carreira e guardei a fé? Eu vou poder dizer isso? Porque o versículo 8 diz assim, ó. Depois do 7 que fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o que está reservado para todos aqueles que amam a vinda do Senhor? Que guarda a fé e que aguarda o dia em que o Senhor virá. Está reservada a coroa da justiça. E o que é essa coroa de justiça? É um reconhecimento, é uma recompensa que Deus tem para cada um que o aguarda, a cada um que vive combatendo esse bom combate todos os dias, até o último dia nessa terra, mas sempre guardando a fé, não desistindo de Deus por nada. Eu quero dizer uma coisa para você, nesse capítulo 4, nós vamos ver aqui que o Senhor está dizendo no capítulo 4, versículo 1, diz que na presença de Deus, Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino. Então, um dia todos nós iremos passar por esse julgamento. E o Senhor Jesus irá julgar as nações. Ele vai julgar os vivos e os mortos. É o Senhor Jesus. Deus deu autoridade a Ele para julgar. E aí nós precisamos parar e analisar o que é que nós temos feito da nossa vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Eu estou deixando um legado. Você vai deixar, isso daí é certo. Eu vou deixar um legado. Você vai deixar um legado. Agora, que legado é que nós vamos deixar? Essa é a questão. Que memórias é que nós estamos construindo? Qual é a memória que você está construindo na mente, na cabecinha dos seus filhos? Qual é a memória que você está construindo para os seus pais, para os seus amigos, irmãos e etc. Quais são as memórias que você vai deixar? Analisa isso hoje comigo. Porque de ontem para cá, Deus falou muito comigo, sabe? E eu fiquei muito envergonhada. Porque eu olho e falo, Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tão pouco.
Estou fazendo tão pouco. Eu preciso fazer mais. Eu preciso falar mais do seu amor. Eu preciso falar mais que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a única vida. A vida só Ele pode dar. Eu preciso falar mais dele. Eu preciso falar aos 4 cantos do mundo que eu amo o Senhor, Jesus, e que Ele é tudo para mim. Que eu amo meu Pai, meu Paizinho, Abba Pai, o nosso Deus. Talvez você tenha conhecido Deus apenas como um homem duro, severo, sabe? Você tem aquela imagem de Deus apenas com um cajado na mão, dando ordens e condenando todo mundo. Você precisa conhecer Deus como Pai. A partir do momento que você conhecer Deus como seu Pai, você vai sentir o amor dele por você. Você vai se sentir amada, acariciada por Ele, sabe? Guardada por Ele, guardado por Ele. Esse é o nosso Deus, aquele que nos guarda. Ele é o nosso Pai. E quando a gente tem Deus como um Pai, a gente conversa, a gente conta os nossos segredos, a gente senta no colo, sabe? E recebe um abraço do nosso Pai. E quando tá difícil, a gente fala: Senhor, tá difícil, Pai, tá difícil, me ajuda, me fortalece. Essa semana mesmo eu tava assim pedindo: me ajuda, Senhor, guia os meus passos, me ajuda, eu preciso de Ti. Todos os dias eu tô pedindo pro Senhor me ajudar. Eu preciso, porque eu não posso ir na minha força, no meu entendimento, senão não vai dar certo. Senão eu não vou conseguir completar essa carreira guardando a fé em Deus. Mas se eu obedecer, se eu pegar essa palavra de Deus que está aqui e colocar ela em prática na minha vida todos os dias e fazer a diferença, vai chegar um momento de eu receber essa coroa da justiça, de eu receber a minha recompensa. Então, hoje, lembra disso. Você está construindo memórias. Você vai deixar um legado. Saiba amar, perdoar, ensinar, servir. Saiba que tudo isso vai ficar. E você está construindo, você está trabalhando para que as pessoas vejam Deus na sua vida. É assim que você está evangelizando. As pessoas estão olhando para você e vendo em você Jesus, vendo em você o amor de Deus. É isso. Nós viemos para esta terra para construir memórias, para deixar um legado que diz: ela é filha de Deus. Ele é filho de Deus. Eu aprendi muito com essa pessoa. Me ensinou muito. Era um homem, uma mulher de fé, manso, humilde, servo, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, da unção de Deus. É isso que nós precisamos. Meus amados irmãos, tem uma música da Ludmilla, eu não estou muito boa não de garganta, um pouco resfriada, mas ela fala, a letra dela fala assim: aguenta firme, é o nome desse louvor. E ele diz assim: aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo,
Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia! Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As dores e as crises, os problemas desta vida, vai chegar um momento que elas vão ter o seu fim. Então, a nós nos cabe crer, esperar com confiança, guardar a fé até o dia final, até o último dia. Deus está contando com você, sabia? Deus conta com a gente. Você é motivo de eu continuar. E eu sou o motivo de você continuar. E a gente vai crescendo e vai caminhando juntos. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Esse é o reino de Deus, onde um ajuda o outro, um inspira o outro. Então vamos construir memórias. Vamos deixar um legado. Não só para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, mas vamos deixar até para aqueles que se dizem nossos inimigos, para aqueles que não gostam da gente, sabe? Porque não conheceu a gente ainda, né? Não conheceu. Só olhou o livro pela capa, não é assim? Que diz o ditado, e é uma grande verdade. Precisamos abrir o livro, ler e conhecer para poder falar. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra hoje. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina todos os dias. E o Senhor está sempre nos alertando com amor, para que nós voltemos ao primeiro amor. Voltemos a obedecer, a fazer aquilo que está no seu coração. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Obrigado por ter nos aceitado e estar conosco sempre, nos corrigindo, mas também nos ajudando, nos socorrendo e nos abençoando. Muito obrigado. Ajuda cada irmão meu, a cada amigo que está comigo nessa hora, Senhor, através dessa live, dessa palavra. Que eles possam entender, que o teu Espírito Santo possa completar essa palavra no coração de cada um deles nessa tarde. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um e te pedimos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E que possamos sim, Senhor, combater esse bom combate todos os dias, até que nós cheguemos ao final dessa corrida, guardando a fé, sendo fiel ao Senhor, sempre, sempre. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com você nessa tarde, esse tempinho, para a gente poder refletir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero dizer para você que as lives eu estava fazendo às quintas-feiras, mas na semana que vem nós vamos começar a trabalhar, né? Precisamos trabalhar secularmente, precisamos, né? Para poder pagar as contas. Se não trabalha, não paga conta, né? Não come. Então nós vamos começar a trabalhar. Então eu não vou estar fazendo essas lives todas as quintas-feiras, tá bom? Uma vez ou outra eu vou estar aí anunciando, falando para vocês, e aí eu vou fazer uma live, tá? Mas todas as quintas-feiras vai ser colocado um vídeo, eu vou estar gravando uma palavra para você, para o seu coração, e nós vamos estar postando aqui, tanto no Instagram da Graça em Casa, quanto no YouTube, tá bom? Na página da MIV Digital.
Então nós vamos estar colocando lá no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, por estar sempre gastando um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus e estar comigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde na presença do Senhor. Tchau.